Olá, amado ser. Eu sou Jocelei Lentes, fundadora do Instituto Reset, criadora do método Reset. Trabalho com terapias de expansão de consciência, conduzo pessoas a, a expandir o seu ser, a fazer essa conexão, esse caminho de volta à essência. Talvez você tenha chegado aqui no meu canal porque sente que está vivendo no piloto automático, vive cansado emocionalmente, sente ansiedade, repete padrões que não consegue compreender, acredita que existe algo dentro de você que deseja despertar. Então, se você está vivendo assim, esse é o lugar para você receber consciência, receber cura, receber a luz para que você possa ver o ser maravilhoso e incrível que você é. Nós começamos aqui no nosso canal com uma pergunta: e se você nunca tivesse estado quebrado? Se você não fosse isso que você pensa que é? Porque muitas vezes nós nos olhamos e nos sentimos fracassados, quebrados, desanimados, não conseguimos enxergar o nosso valor, a potência que somos. Será que você está vivendo nesse lugar? Essa é a nossa pergunta, né? Talvez você apenas tenha se afastado de quem realmente é. Então, se você está vivendo assim, eu te digo uma coisa: você não está quebrado, você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é alguém sem valor. Você apenas se afastou da sua verdade. Você apenas se afastou de quem você realmente é. E aqui, no nosso canal do Instituto Reset, nós vamos mostrar para você. Nós vamos trazer consciência, luz, para que você possa entender, para que você possa compreender por que você não consegue acessar o ser incrível e maravilhoso que você é. Aqui nós trabalhamos com o método Reset. Então, o método Reset foi um método que eu criei, né, para trazer a pessoa ao seu estado original. Reset quer dizer o quê? Levar ao estado original, né? Quando eu pego o computador, quando eu pego qualquer coisa, eu vou resetar, eu vou apagar tudo que estava lá, vou tirar tudo aquilo e vou levar de volta ao estado original. Então, o reset é justamente isso. Você está lá se sentindo quebrado, fracassado, não se enxerga na sua potência, no seu valor. Por quê? Porque você precisa voltar ao seu estado original. Porque é nesse estado original aonde está toda a minha potência, aonde está a verdade do meu ser. E aqui entra o reset. Reset, eu convido você a voltar para o seu estado original. Reset não é apagar a sua história, não é fazer de conta que você nunca viveu e simplesmente deletar tudo. Não, é olhar para essa história, é para ver o que essa história quer me ensinar. O que eu posso aprender com essa história que eu vivi até aqui? Reset não é voltar ao passado, não é ficar preso no seu passado, mas é olhar, compreender o que você viveu e o que isso trouxe de contribuição para você. Reset é restaurar. Reset é reorganizar toda essa história, todo esse passado, nós vamos estar reorganizando. Reset é lembrar, sim, lembrar de quem nós somos de verdade.
lembrar da nossa essência, lembrar do nosso estado original, antes dessa história, antes desse passado, antes dessa bagunça que está a minha vida. Quem eu era antes disso tudo? Isso é o lembrar do reset. Reset é voltar ao funcionamento, é voltar a funcionar de acordo com a minha verdade, não de acordo com o que me contaram, não de acordo dos padrões, mas de acordo com a minha verdade. Funcionar a partir do que faz sentido para mim. Funcionar a partir do que é a minha verdade. Reset é voltar ao funcionamento natural da sua essência. É deixar a vida fluir, é sair do esforço para a leveza, é sair da sobrevivência para a vida, porque essa é a nossa origem, essa é a nossa verdade. Uma vida leve, uma vida divertida. E é isso que o convite do Reset para você, voltar a essa vida, a essa origem. Qual é a nossa crença aqui no Instituto Reset? Todo ser humano nasce com uma essência íntegra. Quando você recebe um bebezinho lá no hospital, você olha para ele, todo mundo se encanta, porque ele tem a essência, o amor, a pureza, tudo está ali. Aquela sementinha, aquele bebê, ele tem tudo para crescer e dar bons frutos, não é assim? Quando a gente pega uma semente, né, de melancia, de pepino, seja qualquer semente, dentro daquela sementinha está tudo o que ela precisa para dar o fruto, para ser o fruto que ela é. E nós, seres humanos, nascemos com essa essência íntegra. Dentro de nós estão as 144 virtudes: o amor, a bondade, a gratidão, a prosperidade, a abundância, tudo nessa semente. Mas o que que acontece? O sofrimento, ele não destrói essa essência. Nem o sofrimento consegue destruir o que está dentro dessa semente, o que está dentro de nós. Apenas ofusca a nossa visão, para que não possamos, né, olhar para essa essência maravilhosa. O medo, a proteção, as crenças, as experiências, os padrões automáticos, o que que eles fazem? Apenas cobrem a nossa essência. Ou seja, a minha essência está ali, a minha natureza divina, as virtudes do espírito, do meu ser, todo o amor que eu busco no mundo, toda a bondade, toda a gratidão, toda a prosperidade, tudo ali, dentro da semente, dentro de mim. Mas o medo cobriu, a falta de proteção, as crenças, os padrões vão sendo como nuvens na frente do sol. O sol está ali, não está? Sempre brilhando, mas num dia nublado, a gente não consegue ver o brilho. E o medo, as crenças, as experiências que nós vivimos de dores, de sofrimento, estão fazendo exatamente isso, cobrindo esse sol que está aqui dentro de nós, brilhando o tempo todo. Então, eu quero chamar para você, olhe para esse sol que está dentro de você. Mas você pode pensar, mas eu não consigo ver isso. Sim, porque as nuvens do medo, da insegurança, das crenças, das experiências dolorosas estão escondendo essa essência maravilhosa que quer brilhar dentro de você. Então, você não precisa se tornar outra pessoa.
Nós não estamos convidando você para se tornar outro ser, outra pessoa. Você precisa apenas lembrar quem sempre foi. Lembra quando eu falo do reset? Voltar ao estado original. Antes de eu ser as crenças, de eu ser os padrões, de eu ser o medo, de eu ser a insegurança, quem eu era? É isso que eu convido você a lembrar quem você é antes das mentiras que te contaram. Qual é a sua verdade? Quem é você? Esse é o convite do Reset. Vamos lembrar quem você sempre foi? O DNA do Instituto Reset. Nossa essência. Todo ser humano possui uma inteligência interior capaz de crescer, de aprender e de se transformar. Nós, seres humanos, nascemos com potencial incrível. Todo esse potencial de todos os seres humanos está aqui. Por isso que Jesus dizia, né? Tem um versículo na Bíblia que fala: Deus não tem filhos preferidos. Não. Ele deu o mesmo potencial para todos nós. Todos nós somos uma semente divina. Todos nós temos uma inteligência dentro de nós para crescer, para aprender e para se transformar. É nisso que acreditamos. Nosso papel não é consertar pessoas, é criar condições para que elas reencontrem sua própria luz. Por isso que nós falamos que você não está quebrado. Você só não está conseguindo ver a luz, a potência que você já é. E o que nós fazemos aqui no nosso canal, nesse espaço do Instituto Reset? Nós criamos condições para que vocês possam encontrar a própria luz. Jesus, ele falava um versículo que sempre eu refleti sobre isso. Ele dizia assim, ó: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Elas não sabem como o universo funciona, elas não sabem como elas funcionam, como nós funcionamos. Nós não temos esse conhecimento. E aqui será um espaço para que você possa acessar todo esse conhecimento e deixar de perecer. Essa é a nossa essência, essa é a nossa intenção aqui no Instituto Reset. Qual é o nosso propósito? Despertar consciências, conectar pessoas à própria essência, promover vidas mais seguras, livres e com propósitos. Nós queremos que você encontre a segurança que está dentro de você, porque a humanidade, ela busca segurança em tudo. Eu tenho que construir uma casa para me sentir seguro, eu tenho que ganhar muito dinheiro para me sentir seguro, eu tenho que fazer isso, aquilo para me sentir seguro. E isso é uma ilusão. A verdadeira segurança está dentro do meu ser. Aqui é o lugar onde eu me sinto segura. Então, o nosso propósito é promover vidas mais seguras, livres, porque eu já ouvi, eu mesma aprendi, né? Eu quero conquistar a minha liberdade financeira. Aí a pessoa passa uma vida sendo escravo do trabalho, escravo do dinheiro, né? Para quê? Para conquistar uma liberdade ilusória, porque ela nunca vai se sentir livre. Porque liberdade, segurança é sentimento, é algo que eu sinto aqui dentro. Eu posso estar na beira de um rio, numa barraca e me sentir segura. Eu posso estar numa mansão cercada de segurança e me sentir insegura.
porque isso é um estado de consciência, não é algo material. A liberdade é a mesma coisa. É um estado de consciência, é um me sentir livre. Então, é isso que o Instituto que você vai encontrar aqui, que nós propomos para você. E encontrar o seu propósito de vida. Você não veio para essa terra, meu amado ser, para apenas trabalhar, para sobreviver, para pagar conta, nessa loucura que nos contaram. Você tem que trabalhar, levantar, comer, pagar conta, e pagar isso, e pagar aquilo, e pagar aquilo. Não, Deus não criou o ser humano para isso. Sim, nós vamos trabalhar com um propósito de contribuir com a humanidade, com o talento que Deus colocou em mim. É para isso que serve o trabalho. O meu trabalho é uma contribuição para a humanidade, dos talentos que Deus me deu, mas não é algo para eu correr o tempo todo no fazer, fazer, fazer e não desfrutar da vida. Então, quando eu trabalho sem propósito, eu estou nesse piloto automático. Mas quando eu trabalho com propósito, o meu trabalho é leve. A nossa visão: contribuir para um mundo onde as crianças cresçam emocionalmente seguras. Como professora, trabalhando mais de 20 anos em sala de aula, eu percebi que muitos dos meus alunos, o problema maior era a falta de segurança. Crianças inseguras, que tinham medo de tudo, né? Por quê? Porque a base está desestruturada. Então nós queremos o quê? Contribuir para que as crianças possam crescer em lares saudáveis, com pais, com mães saudáveis, para que ela possa se sentir segura e saber se expressar nesse mundo de forma segura, se sentindo segura e protegida. Os adultos vivam com mais consciência. Os terapeutas sejam facilitadores da transformação humana. Então, nós queremos que o Instituto seja esse lugar, seja esse espaço aonde vamos ajudar as crianças crescerem se sentindo protegidas e seguras, aonde os adultos terão uma consciência expandida. Tendo essa consciência expandida, nós vamos desenvolver as virtudes do amor, da bondade, da compaixão, da gratidão, criando, transformando o nosso mundo num mundo melhor. E os terapeutas, né? Onde a gente vai disponibilizando materiais para contribuir também para a prática, para que possam expandir também os seus atendimentos. Muito bem. Então, o DNA do Instituto Reset está na nossa missão: integrar ciência, sim, porque nós estamos no mundo material e a ciência prova, comprova tudo que nós falamos aqui, integrar as emoções, o corpo, porque nós somos um ser que possuímos várias camadas, né? Eu não sou apenas um corpo físico, eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo mental, eu tenho um corpo de pensamentos, de emoções. Então, eu sou um ser de várias camadas. Nós vamos aprender isso aqui no Instituto. Consciência e espiritualidade. Então, a nossa missão é integrar, né, tudo isso para que cada pessoa viva de forma mais presente e autêntica, ou seja, viva com presença, viva na presença e na sua verdade, porque quando eu estou na minha verdade, eu estou na minha autenticidade. Então, aqui nós vamos compartilhar com você quais são os valores aqui do nosso instituto. Nossos valores são consciência, né? Primeira coisa é estar na presença, onde eu acesso consciência, não programação, né? Amor, acolhimento, ciência, espiritualidade, simplicidade, liberdade, responsabilidade e serviço.
Então, nós queremos, trabalhar com esses valores, né, trazendo consciência, expandindo o amor que está aqui dentro de cada um de nós, acolhendo as pessoas com compaixão, porque compreendemos que cada um tem uma história, né? A ciência, porque respeitamos todo conhecimento, né? Tudo aquilo que a ciência tem mostrado, tem comprovado para nós. Espiritualidade, porque temos consciência, né, de que existe um divino, algo, o criador de tudo que há, né? Às vezes tem várias pessoas, é Deus, é o criador de tudo que há, né? Cada um coloca o nome que quiser, mas nós reconhecemos aqui no Instituto que existe sim esse caminho de espiritualidade, de conexão com um eu superior, com uma consciência maior, una, né? A simplicidade na nossa linguagem, do nosso fazer, né? Para poder expressar quem nós somos de forma simples. Liberdade, né? Falar a nossa verdade, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que faz sentido para o nosso instituto. Responsabilidade, né? Tudo aquilo que entregamos é com responsabilidade, é com muito amor, é querendo entregar o máximo de luz para ajudar cada um, né? E aqui o nosso serviço. Estamos aqui a serviço, né, do todo, do universo, porque somos todos um. Quando nós entendemos que somos todos um, que não existe separação, que a separação é ilusão, nós começamos a olhar para o serviço de forma diferente. Muito bem. E aqui no Instituto nós temos a seguinte filosofia: o corpo, ele não é um inimigo. As emoções não são um problema. E o ego não é um erro. Mas você vai dizer, mas como assim, Jô? Né? Então, ao longo dos dias, das aulas, né, do material que nós vamos estar trazendo aqui para vocês, do conhecimento, vocês vão perceber que o corpo, ele é um amigo, que o corpo, cada dor, cada coisa que aparece aqui no meu corpo, é ele tentando comunicar algo para mim. Então, o corpo é um amigo, é um aliado nosso nessa jornada terrena. Você vai entender também que as emoções, elas não são um problema. As emoções são um alerta. Sabe quando acende uma luzinha de alerta? É as nossas emoções. Então eu preciso apenas entender, compreender como funciona o meu corpo, como funcionam as emoções, né? Para poder entender que elas não são contra mim, mas elas cooperam comigo nessa jornada terrena. E o ego? Nós queremos muito, vamos falar muito aqui sobre o ego, porque o ego, por muito tempo, ele foi mal compreendido, né? Já li muito sobre o ego, estudei muito sobre o ego, e eu vejo que cada um às vezes traz uma informação e as pessoas ficam meio confusas. Meu Deus, e agora? O que é esse ego? Né? Tenho que não olhar para o ego, tenho que negar o ego, tenho que ignorar o ego. O que é esse ego? Né? Então, para nós, o ego não é um erro. E você vai entender aqui no nosso canal, nas nossas aulas, que o ego não é um erro, tá? Tudo aquilo que existe em nós tentou um dia nos manter vivos. Por isso, nós não rejeitamos nada do que já vivemos. Nenhuma dor, nenhuma emoção, nenhum sofrimento, nada, porque tudo isso foi um esforço inconsciente do nosso ser para nos manter vivos. O objetivo principal das nossas emoções, do nosso corpo, de todo o nosso ser é nos manter vivo. Então, toda a luta, todo o sofrimento eram alarmes soando, ressoando, tocando, para dizer: olha, olha para isso, que isso está te matando, olha para isso está te matando, né? Porque o objetivo é o quê? Nos manter vivos. Estamos aqui justamente para trazer clareza sobre isso. Então, o que nós fazemos, né? Nós não lutamos contra o passado,
porque entendemos que ele é apenas uma história. Nós não lutamos contra o corpo, porque entendemos que ele é o nosso companheiro nessa jornada, nosso amigo de jornada, né, que carrega essa essência divina e que está aqui para nos ajudar a contatar com a matéria, com o mundo material, e que as dores que manifestam são gritos de socorro do nosso corpo, né, pedindo socorro, ajuda. Nós não lutamos contra as emoções, porque entendemos que elas são os alarmes, né? Para dizer para nós: olha, que tem alguma coisa errada. Então, nós não lutamos contra as emoções. O que nós fazemos então? Nós criamos segurança. Quando existe segurança, o corpo relaxa. O corpo só consegue relaxar aonde existe segurança. Quando o corpo se sente seguro, ele relaxa. Por isso que a maioria das pessoas vive com tensão. Ai, eu tô com o corpo todo doído, tô toda dolorida, tô tensa. Por quê? Porque não está relaxando. E por que que eu não relaxo? Porque eu não me sinto protegido e seguro. Se eu não me sinto protegido e seguro, eu ativo o modo sobrevivência. E aí o meu corpo, coitadinho, sente esse peso. A mente, quando eu me sinto segura, o que que acontece com a minha mente? Ela desacelera. Então a mente começa a desacelerar, os pensamentos vão acalmando. E nesse momento onde o meu corpo está relaxado, aonde os meus pensamentos começam a acalmar, o que que acontece? A minha consciência começa a despertar. E quando a minha consciência começa a despertar, eu dou lugar para que minha essência apareça. Então, sem segurança, nada disso acontece. Se o ser humano não conseguir se sentir seguro e protegido, ele não consegue relaxar, não consegue desacelerar a mente, porque ele fica ali matutando o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer para me proteger, o que, que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, o que, que eu tenho que fazer para isso, o que, que eu tenho que fazer para aquilo, e aí a mente o tempo todo acelerada, né? A consciência, no meio desse ruído de pensamentos, não vai despertar. E a minha essência vai ficar aqui, ó, quietinha, escondidinha, porque eu não permito que ela se manifeste, que ela apareça. E uma frase que resume todo o nosso método Reset. Reset não significa voltar para trás. Significa voltar para dentro. Então, quando nós estamos falando do reset, quando nós estamos falando do ser humano, é isso aqui, é voltar para dentro. Se você quer mudar de vida, se você quer deixar as suas dores, se você quer acessar a luz que você é, as virtudes que te habita, só tem um jeito, é aqui dentro. Jesus dizia: o reino dos céus está dentro de vós. Só tem um lugar aonde eu encontro o reino dos céus. É aqui dentro. Então não adianta eu ficar procurando fora o tempo todo. Ah, eu tenho que procurar um emprego melhor. Ah, eu tenho que procurar um marido melhor, que esse não é bom. Ah, eu tenho que procurar um lugar melhor, porque esse não tá bom. Vou mudar de cidade, vou mudar de marido, vou mudar de emprego. Nada vai resolver. Porque o que precisa é isso aqui: voltar para dentro. É aqui aonde está toda a verdade do nosso ser. É aqui dentro aonde está o reino dos céus, a fonte de tudo o que eu preciso para ter uma vida leve, uma vida divertida. Se você quer encontrar uma vida com leveza, volte para dentro. Esse é o nosso convite. E aqui o reino.
Durante muito tempo, pensei que reset significava apenas reiniciar. Hoje compreendo que também significa recordar o reino interior, aquele estado onde a consciência, a paz e a essência podem florescer. Então, quando Jesus falava do reino dos céus, é exatamente esse estado de consciência. Por muito tempo nós não entendemos isso. Nós acreditávamos que o reino seria um lugar, um espaço físico. Sei lá, muita gente às vezes imagina, sei lá, um lugar cheio de bancos, bonitos, de jardim, um lugar físico, mas não. O reino dos céus é um estado de consciência. E nesse estado de consciência, a paz habita, a essência floresce. Então, eu convido você a entrar nesse reino e permitir que a paz floresça, que a sua essência desperte, comece a florescer, comece a dar frutos. O que você encontrará aqui no nosso canal, no Instituto Reset? Você encontrará conteúdos, conhecimento. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que Jesus falava que o meu povo perece por falta de conhecimento? Então eu falo que a minha missão aqui nessa terra é justamente trazer conhecimento, falar assim, Deus, Jesus, o seu povo não vai mais perecer por falta de conhecimento. Vamos levar esse conhecimento de forma gratuita, né? Através do YouTube, através das postagens, Instagram, Facebook, TikTok, tudo que tem aí, vamos levar conhecimento para que o povo não pereça mais por falta de conhecimento. Então, nós trazemos conhecimento sobre neurociência, trazemos conhecimento sobre o corpo. Nós recebemos um aparato aqui, um corpo que é maravilhoso. Mas nós não conhecemos. Nós não sabemos como funciona o nosso corpo. Eu não sei o que é neuroplasticidade. Eu não sei o que é caminho neural, né? Não conheço como funciona o meu corpo. Então, aqui você vai aprender como funciona o seu corpo. As emoções, né? Às vezes eu pergunto para o meu cliente: o que você está sentindo? Ah, sei lá, sei. Ah, eu me separei, tá, mas o que você sentiu no dia da separação? Ah, eu vou lá ficar prestando atenção nas minhas emoções? Né? Já ouvi muito isso. Então as pessoas, elas não estão nem percebendo o que estão sentindo. E aqui nós vamos trazer essa consciência. Vamos trazer conteúdos falando sobre as emoções, como lidar com essas emoções. Conteúdos sobre o nosso sistema nervoso, psicologia, desenvolvimento humano, espiritualidade, porque quando nós falamos de espiritualidade, né, às vezes as pessoas associam a religião. Não, espiritualidade não tem nada a ver com placa de igreja, de denominação ou qualquer coisa assim. Espiritualidade é o nosso ser. Nós somos humanos e divinos. Nós somos filho do homem, nascemos de uma mãe, de um pai carnal, humano, e temos em nós a essência divina. Então, nós somos humanos e divinos. Esse ar, quando eu respiro, é o fôlego de vida. E a vida é o próprio Deus. Então, isso é espiritualidade. É entender que eu sou humana e divino, que eu tenho um corpo físico para caminhar nessa terra, para me contatar com o mundo material, mas dentro de mim existe um fôlego de vida. E essa vida é o próprio Deus. Filosofia Reset, que a gente já conversou, né? Já mostrei para vocês um pouquinho da nossa filosofia. E vamos também estar expondo, trazendo conhecimentos aqui sobre o método Reset. E o meu compromisso aqui no canal com vocês, né? Não desejo seguidores. Desejo pessoas livres que estão aqui
porque porque escolheram estar aqui. Não desejo que dependam de mim, né? Porque eu falo assim, a gente está aqui para cooperar, para ajudar nessa jornada. Mas cada um de nós tem todo o potencial para despertar, para ser luz, para expandir a sua potência, o seu valor, para brilhar nessa terra. Então eu apenas ajudo você, caminho com você em momentos que você sinta que precisa de alguém do seu lado, de alguém que te ajude, que te traga uma luz, uma dica, né? Desejo que descubram a própria sabedoria. Então, o nosso desejo aqui não é te entregar conhecimento e dizer: olha, isso aqui é a verdade. O que eu ensino aqui é verdade, o resto é mentira. Não, é a sua verdade. O que nós precisamos aprender? Eu aprendi isso ao longo dos anos, lendo livros, buscando terapias, assistindo cursos, e cada um trazia um pouco de luz. Eu li um livro, nossa, olha só que verdade isso, quanta luz trouxe para mim. Ouvi num canal, né, do YouTube, que eu gosto muito, por exemplo, do professor Hélio Couto, nossa, quanta luz trouxe para mim, né? Então, esse é o meu desejo, é que vocês, que nós, seres humanos, consigamos encontrar a luz que está dentro de nós, nos conectar com a nossa própria sabedoria. Então, eu sim acredito que cada ser humano tem um potencial dentro de si, porque nós somos humanos e divino. Então, o que eu preciso fazer? Permitir que a minha mente inferior, que é a mente humana, se conecte com a mente superior, que é a mente divina, e nos tornemos um. Dessa forma, nós acessamos toda a sabedoria. Então, do mesmo jeito que eu acesso a sabedoria, que um escritor famoso acessa a sabedoria, que um filósofo, um psicólogo, um médico, qualquer um acessa a sabedoria, todos nós podemos acessar. Basta buscar, basta querer. Como Jesus disse: peça e receba. Bata que a porta vai se abrir. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Então, esse canal é esse espaço aonde você bate e a porta abre, aonde você pede e recebe, aonde nós entendemos que todos somos um e que todos, cada um tem a sua própria verdade, tem a sua própria sabedoria. Então, meu amado ser, chegamos ao final da, nosso, da nossa apresentação, né, do nosso canal, do nosso instituto, onde o nosso objetivo principal é formar consciências e transformar vidas. Então, eu espero, né, desejo que esse conteúdo chegue a todos os lugares aonde as pessoas escolhem receber luz, despertar, expandir consciência. Eu convido você para seguir o nosso canal, para que cada dia mais a luz possa encontrar e que essa luz possa removendo, né, todos os véus, chegando a todo o lugarzinho de escuridão dentro de nós, para que possamos brilhar. O meu convite para você é: deixe a sua luz brilhar. Lembre-se, você é luz. Permita que essa luz brilhe.